Olá, pessoal, boa tarde para vocês, tudo bem? Letícia Goulart aqui da Síntese DHO. Hoje a gente vai iniciar mais uma live sobre as distorções cognitivas. Hoje nós vamos falar sobre orientação para o remorso. Estou colocando aqui para vocês, fixando já o comentário e já vou chamar a Nayara para participar aqui com a gente. Enquanto isso, eu vou mandando os convites aqui para a galera que costuma nos ver, que aí também já vai aumentando os nossos públicos. Já vou colocando aqui. Quem for entrando, seja bem-vindo. Nós já vamos iniciar. E aí, me contem como vocês estão, como estão de quarentena, quem tá podendo fazer, quem não tá, como é que tá esse trem aí pra vocês? Contem pra mim. Gente, acabei de perceber que eu mandei o convite até pra eu mesma aqui. Mandando convite pra todo mundo, porque a live é boa, é breve, né, que é muito importante também. Muito bem-vindas vocês, muito bem. Nayara já tá entrando aqui pra gente iniciar a live de hoje. Hoje nós vamos falar de remorso. Olá! Vou me arrumar aqui, né, gente? Toda vez. Também, deixa eu dar aqui um jeitinho na câmera. Nunca testo antes, é sempre assim. A minha câmera, ela fica embaixo da película. Daí, geralmente, assim, eu tô conversando com o cliente, né, que agora é online, né? Eu olho minha cara toda embaçada. E eu falo, qual que é a qualidade da imagem que esse cliente tá tendo nesse momento? Nenhuma, né? Vamos ao vivo, do jeito que der, como for. Não repara não, gente. A gente tá tentando fazer da melhor forma possível aqui. Sempre o melhor. Mas tá ótimo, viu essa imagem, Lê? Não Pra tá mim, suja hoje. não, pra mim tá ótimo. Que bom, né? Bom, eu também vou parar com esse remorso, né? Que, no entanto, é até o assunto de hoje, né? Nós vamos falar um Né? pouco de orientação para o remorso, né? Orientação esta que é uma distorção cognitiva, inclusive, né? Dessas da série que a gente vai falar. Só falta duas, Nai, pra gente Tá finalizar a série. acabando. Falando, passa muito rápido, né? Demais. E aí, Que é bom, né? Voa. é bom, bom. Essa é uma das coisas que vai ser o nosso novo normal, né? As nossas lives, espero. Ai, que ótimo. E aí, gente, o que acontece? Deixa eu contar para vocês. Quem tem orientação para o remorso? Esse tipo de pessoa geralmente fica preso na ideia, né? Ou preso na ideia de que poderia ter feito melhor no passado. E, portanto, não pense em como fazer melhor agora, né? E aí a gente sempre vai perceber que as distorções cognitivas, elas se parecem muito umas com as outras, né? O que vai diferenciar é a crença com a qual essas distorções estão enraizadas. Então, quando a gente faz lives sobre as distorções cognitivas, e até por isso elas são breves, né? Você vai falar assim, mas já ouvi falar dessa? É, provavelmente você já ouviu falar, porque você estava ali na de atribuição de culpa. Só que remorso e culpa são sentimentos diferentes, né? Então, quando a gente fala de culpa, a gente fala de estar sentindo aquele sentimento de peso, né? Aquela sensação de, nossa, não tem mais o que fazer, meu Deus, olha o que eu fiz e tudo mais, né? E carrega isso como responsável pela situação e tudo mais. Quando a gente fala de orientação por remorso, a gente está falando de uma pessoa que absolutamente tudo ela vai sentir como se tivesse algo errado, né? E o remorso ele é diferente da culpa no sentido de que o remorso ele fica sempre como alguma coisa que você poderia ter feito melhor, mas não necessariamente uma situação de vida ou morte, né? Como a culpa parece, assim, né? Ele é meio que generalizado, né? Ele é em todos os cantinhos um pouco de ó céus. Ali está o remorso, né? Então vai vir com eu poderia ter conseguido aquele emprego melhor se eu tivesse tentado, ou se eu continuasse tentando, né? Eu não deveria ter dito aquilo, meu Deus, eu não deveria ter ficado nervoso.
entre outras coisas, né? Que vão aí cruzar também com a distorção do tipo eu deveria. Que na verdade é tudo muito parecido mesmo, né, Nayara? Tem. Tem uma semelhança muito grande, o que difere é como o sujeito, né, como nós acreditamos isso acerca das situações, das pessoas e de nós mesmos. Então, sentir culpa, muitas vezes essa culpa, esse remorso que a gente está dizendo, que você já diferenciou, né, ele está muito relacionado com a expectativa que nós temos sobre algo, né? Então, eu tenho uma expectativa como eu deveria ser, estar ou me comportar. E aí, quando esse padrão, né, mental, que eu acredito, ele sai de alguma forma, é desalinhado, ou ele sai do meu controle, ou eu ajo, ou eu falo algo que eu não deveria na minha mente, né, de acordo com aquilo que eu acreditei, de acordo com aquilo que eu planejei. Então, a pessoa ela se frustra muito, se culpa muito, e fica com esse remorso do tipo, poxa, mas eu poderia ter feito Uhum. diferente, eu não deveria ter falado isso, eu não deveria ter tratado a pessoa de outra maneira, eu deveria, né, ter tratado a pessoa de outra maneira. Isso acontece muito e não somente em relacionamentos, né? Principalmente quando a relação termina. Sempre tem um que se sente muito mais culpado, muito mais responsável. Isso está muito relacionado também dentro da dinâmica abusiva, algo que a gente tem falado bastante e exemplificado, que é quando a pessoa ela tem um nível de responsabilidade muito grande sobre um acontecimento e sobre toda a relação no trabalho. E aí, muitas vezes, quando algo sai ali, acontece uma briga, um término, essa pessoa ela vai se culpabilizando num sentido de até mesmo para se defender desse sentimento que invade depois do término, muitas vezes também para lidar com essa frustração, né? Já é um perfil, né? Já é uma forma de funcionar. Então eu me responsabilizo por aquilo, me sinto culpada e automaticamente esse remorso ele vem depois dessa culpa, né? Quando a gente vai remoendo tudo isso, todos esses sentimentos, tudo que aconteceu, trazendo para nossa responsabilidade. Uhum. Então, assim, como é difícil para a gente sentir culpa, né? Toda vez que a gente tem uma percepção de uma falha, ou uma percepção de que a gente magoou alguém, de que a gente fez algo que não deveria, né? Gerou um mal-estar ali na outra pessoa, ou que tivemos de alguma maneira uma atitude inadequada diante de uma situação, a gente fica com essa sensação de culpa mesmo, né? De que não deveria ter feito aquilo. E aí, isso é normal? É necessário sentir isso? Então, assim, bom, quando a gente tem essa consciência de que a gente errou de alguma maneira, de que foi grosseiro, de que agiu mal, de que nossa atitude não foi legal, a gente acaba sentindo culpa justamente para evidenciar que esse comportamento foi inadequado. Né? Isso é importante, esse sentimento de culpa, vejam bem, esse sentimento de culpa, poxa, gritei com a Letícia, me senti mal com isso, me senti culpada, isso faz com que a gente aprenda a viver em sociedade e aprenda a viver com o outro, né? Mas aí temos três caminhos para esse sentimento de culpa, né? Um é a maneira de eu me conscientizar, né, da situação culposa, é uma maneira de eu elaborar um projeto, né, de eu desenvolver alguma atitude para poder me realinhar, né, com a Letícia, seja de perceber que gritar com outra pessoa seja inadequado e seja ruim até mesmo para mim. Então eu me desculpo, mas eu mudo a minha postura e o meu comportamento. Então eu entendo que gritar com outro não é legal, então eu realinho, né? Eu me reprogramo para isso. Segundo caminho é você somente se desculpar numa atitude de minimizar toda a situação, de minimizar todo o contexto, de não se responsabilizar, desculpa, né? E aí nada muda, você continua gritando com o outro, você continua agindo de forma inadequada, então eu não evoluo. Né? Se apenas eu peço desculpa, eu não evoluo como pessoa, eu não aprendo com o meu erro e tento mudá-lo. Simplesmente me desculpo para a pessoa não ficar assim tão mal comigo, não parar de falar comigo, né? Como no caso da Letícia, para ela não me demitir. E aí, tá tudo bem, tudo certo. Nossa, E é muito aí, ótimo, sabe? pode falar É muito um rolê de vitimização, né? Isso assim, né? muito.
Ai, gente, eu sou uma pessoa horrível. Olha que coisa horrível. Eu te falei, Naira, me desculpa. Eu não sou senhora das minhas vontades, dos meus impulsos. Meu Deus, estou agindo aqui conforme o universo manda as energias. Não consigo me controlar, né? Eu falo brincando que é essa coisa da vitimização, né? E quanto a gente não vê, né? Pessoas que muitas vezes elas vão no consultório, né, se queixam, se vitimizam, falam, eu não consigo ser diferente, não, não, não. Eu até brinco que é a síndrome de Gabriela, né? Que eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, não consigo ser diferente, né? E o quanto essa orientação para o remorso joga a gente, né, nesse aspecto de vitimização, no tipo, ai, olha, eu nunca faço nada direito, meu Deus, eu errei de novo e tal, tal, tal. Beleza, coleguinha, mas e aí, né? O quanto a gente está se dedicando para fazer essa transformação, para trazer essa evolução que a gente precisa, o quanto a gente está entendendo que a responsabilidade das nossas atitudes são nossas, né? Porque eu vejo muitas pessoas que elas ficam com remorso, elas se punem, assim, dá até aflição, né? A pessoa fica, nossa, eu sou um lixo e não sei o quê. E aí você fala, ok, e como é que você vai fazer para mudar? Eu não consigo. Ah, consegue, né? Então, assim, você tá na terapia para isso, né, amor? Você consegue, né? Muitas pessoas, às vezes, elas têm o remorso, elas procuram ajuda, mas elas procuram ajuda para o outro mudar, né? Então, a gente precisa trazer ali a pessoa para esse lugar fora dessa vitimização, né? Que é até romantizada, né? É até romantizado, principalmente nos homens, né? Essa coisa do, ai, eu não tenho controle sobre mim. Certeza. Aí fala, não, tem, vamos lá, né, coleguinha? A Cláudia tá rindo aqui da gente. Vamos, consegue sim. Meu marido tem isso aí. 99, viu, Cláudia? 99%. Então, tem esse ponto. E acho que também tem um ponto, Nai, não sei se você vai concordar comigo, mas assim, como é difícil às vezes para as pessoas que são muito boazinhas, né? Porque existem, né, pessoas de muito bom coração, admitir que às vezes o outro é ruim mesmo, né? Vini, beijo! Eu tô mandando beijo pra todo mundo aqui. Beijo, saudades de você. Então, assim, muitas vezes a gente precisa olhar para essa relação e dizer assim, não, peraí, né? Eu agi de forma justa, né? Eu me posicionei, meu posicionamento foi justo, e esta outra pessoa não é uma pessoa legal. Porque existem pessoas que não são legais, né? Não Realmente. estão legais, pelo menos, né? Não sei se tem vontade de melhorar ou não. Tem gente que não tem vontade de melhorar, infelizmente, né? Eu acho que isso, né, não tem a motivação necessária, né? Eu falo brincando que não se lascou o suficiente, né? Que A água não bateu na bunda, né? Minha avó dizia muito. né? Mas a gente tem, né? E muito principalmente a gente vê isso nas mulheres, e eu fico sempre nesse polo, né? Mas é porque as mulheres elas são criadas realmente para olhar para as outras pessoas e se anular, né? A gente tem essa criação do fazer por amor, né? Até com os nossos filhos, né? Então, nossa, olha, eu preciso levar ele para o tênis, para futebol, para natação e para a escola. Mas você está acabada, leva para um esporte só. Não, eu preciso, né? Então, o quanto dentro dessa anulação, né, é difícil para nós mulheres que estamos acostumadas a resolver o problema emocional de todo mundo, né, nos anulando, inclusive, muitas vezes, né, olhar para isso e falar assim, cara, essa pessoa é ruim. Eu não posso ficar com remorso de ter me posicionado, porque muitas vezes a orientação para o remorso ela vem de um posicionamento de chega, né? Então suponha que a Nayara tá lá, me abusando, usando minha sala, pisando com o sapato no meu sofá, entendeu? Regaçando meu consultório, eu chego lá e falo assim, Nayara, então, por favor, linda, quando você for pôr o pé no sofá, nada a ver o exemplo, quando você for pôr o pé no sofá, por gentileza, tira essa galocha cheia de lama para eu não ter que limpar o sofá. E aí a Nayara, nossa, mas isso é impossível, Letícia, pelo amor de Deus, nada para você tá bom. E nananã, e nananã. E saí, vira as costas e eu falei assim, ai meu Deus, nossa, não devia ter falado nada, olha, eu podia ter resolvido a situação, né? Não, amada, você não podia, porque tem alguns momentos que você precisa se posicionar.
E geralmente as pessoas que são mais passivas, que têm essa dificuldade de se posicionar, quando elas se posicionam, o outro não quer aquela posição, né? Porque o outro está acostumado a estar confortável, a não ter defeitos, né? E aí, no desconforto do outro, ele vai trazer qualquer temática para que ele se sinta confortável, para ele se defender, né? Porque se eu falo para a Nayara, poxa, Nayara, você sempre coloca o pé sujo de barro no sofá, ela vai falar, sempre não, né? Então, a primeira reação do outro é se defender, né? Então, quando uma pessoa é orientada para o remorso e ela se coloca, muitas vezes ela acha que ela agiu de forma inadequada e é difícil para ela entender que talvez a outra pessoa não esteja realmente, de fato, colaborando ou sendo legal, né? Porque muitas vezes as pessoas são maldosas, infelizmente, né? A gente vive num mundo que tem o bem e o mal ali, né? Então, perceba também se a sua orientação para o remorso não te coloca nesse lugar de pessoa que não consegue indicar, né? Que não consegue dizer coisas do seu direito, né? A minha avó, ela odeia brigar. Odeia, assim. Odeia, né? E teve uma vez que ela foi no banco tirar um dinheiro. Aí o caixa eletrônico deu pau, engoliu o dinheiro. Ela ia tirar o caixa eletrônico, engoliu e tudo mais. E aí ela pegou e falou assim, eu não vou brigar no banco, não. Era só R$ 200. R$ 200 há anos atrás, gente, era R$ 200, né? Ai, pra mim hoje é muito dinheiro. Rapaz, não, de fato mas assim, há uns 5 anos atrás, Na né? valorização da moeda, né? Aí, eu falei pra ela, não, vó, por que você não falou? E não. Né? Então, veja, porque se ela falasse, ela ia se sentir mal, porque o caixa ia falar pra ela, vamos puxando as câmeras, então. Ela já ia sentir aquela sensação de, estão duvidando de mim. Isso é muito ruim, isso é muito desconfortável, né? Que é uma orientação pro remorso, eu não devia ter falado nada, né? Então, a gente precisa ficar ali, atento. Deixa eu ver os comentários aqui que tá rolando, não tô conseguindo acompanhar, né? A Cláudia colocou o síndrome de Gabriela, maravilhosa, né? Isso que você falou, Lê, antes de você reproduzir os comentários, isso que você falou está muito relacionado com a nossa forma e perspectiva de enxergar o outro a partir de nós, né? Então, como alguém pode ser ruim? Eu não sou isso, né? Então, a pessoa, ela acaba tendo uma dificuldade de enxergar outras pessoas no mundo, porque ela sempre se enxerga o outro a partir das suas próprias perspectivas e personalidade, né? Então, tem muito sentido, sim, porque a maneira como a pessoa acredita que talvez brigar ou discutir ou reivindicar direito seja negativo, vem de uma crença de que talvez eu não tenha tanto direito assim, né? Ou talvez eu seja mesmo responsável, talvez porque tenha sido culpabilizada muito na infância, porque aprendeu na infância que não é certo questionar, que não é certo duvidar, que o adulto ele detém o poder. Isso acontece muito, né, na relação mãe e filho, de adulto e criança, de achar que, desconsiderar o que a criança pensa, desconsiderar a opinião. Então, essa criança, ela cresce entendendo que, à medida que ela vai questionar, isso está relacionada com alguém chamar atenção, com ela estar errada. Então, a gente precisa aprender que, além do nosso ponto de vista, existem outros mais. Né? E que esse remorso, essa condução de culpa que vai sendo conduzida para o remorso, é remoer, né? A gente ficar aprisionado ali no nosso comportamento e se vitimizando também diante de uma situação que está fazendo mal, não é só para o outro, não, é para mim. Porque eu estou sendo grosseiro, eu estou sendo maldoso, ou então eu estou sendo bonzinho demais, as outras pessoas se aproveitam disso, as outras pessoas mais do que se aproveitam, né? Elas jogam em cima de você toda essa culpa, elas não arcam com a responsabilidade dos atos delas. Ao mesmo tempo, ela também não muda o comportamento, como você disse, a pessoa continua ali te sugando e você continua se sentindo mal e culpado e arcando com a responsabilidade do outro. Então, veja o quanto isso pode ser prejudicial para você também, que se culpabiliza, né? E para você que está o tempo inteiro ali sentindo que está fazendo errado, está acabando com a autoestima da outra pessoa, com a relação. E aí não tem um problema nisso, mas depois se sente culpado, chora e sofre, diz eu não tenho valor,
né? A Uhum. pessoa não me merece, mas ao mesmo tempo a pessoa não age. Cadê a sua ação? Uhum. Na terapia, sempre quando isso acontece, da pessoa culpabilizar outra pessoa, ou se culpabilizar demais, se sentir esse remorso, eu sempre parto para a autorresponsabilidade. E qual é a sua Uhum. parte nisso? Né? Uhum. Porque é como se uma pizza, né? Existem vários pedaços, várias partes. Então, toda vez que a gente cometer uma atitude inadequada, é importante a gente perceber qual o nível de responsabilidade que eu tenho nisso, mas também qual o nível que a outra pessoa tem. Então, quando a gente Uhum. divide ali as partes, assim como uma pizza, e percebe o que eu fiz, por que eu fiz, como que foi a ação da outra pessoa, o que que antecipou a minha ação, o que que a outra pessoa fez, e aí a gente vai percebendo que eu tenho responsabilidade sim no meu comportamento, mas que outras pessoas também têm. E aí não Uhum. arca só com essa responsabilidade sozinho, né? Porque senão a nossa mente ela vai se tornando uma usina geradora de sendo muito tóxica, gerando Uhum. culpa, gerando remorso, e aí não produz a ação, o comportamento que muda. Nós temos esse poder de reprogramar nossas atitudes e somos responsáveis por isso. Né? Uhum. Então, percebendo as suas responsabilidades, mas a do outro também, que influenciou. A gente divide, se percebeu que teve uma atitude inadequada, um comportamento grosseiro. Vamos mudar isso, vamos procurar se policiar, controlar essa atitude mais grosseira, perceber de onde vem isso, né? Qual o sentimento que eu tenho, tentar estabelecer modelos mais adequados, mais gentis e mais saudáveis de relacionamento, seja interpessoal, amorosos, né? E se você pensar sobre si, você realmente quiser mudar, você pode mudar isso dentro de você. Você estava falando aí, né? E eu estava lembrando de um exemplo extremamente meu, assim, né? Eu fico muito pistola com algumas coisas que acontecem, assim, né? Eu sou muito justiceirinha, né? Justiceirinha. E aí teve um dia que eu tava conversando com a minha psicóloga e eu falando assim pra ela, meu, eu preciso parar de querer abraçar o mundo, né? Às vezes as pessoas precisam começar a se defender por si só. Ah, eu preciso parar com esse negócio sabe, ai, deixa as pessoas, né? Deixa as pessoas viverem também. Eu também não preciso ficar sendo pretensiosa de achar que eu vou melhorar o mundo e tudo mais e tal. Eu não quero sentir raiva, né? E ela falou assim, tudo bem, você não quer sentir raiva do quê? Eu falei assim, ah, não, por exemplo, assim, as injustiças sociais. Eu não quero mais sentir raiva disso, né? Eu não quero, por exemplo, perceber que eu, como mulher, sei lá, ganho menos que um homem e faço o mesmo trabalho que ele e ficar indignada. Porque não adianta ficar indignada, né? O que eu posso fazer com essa indignação? Né? Eu posso trazer informação? Posso, né, buscar? Eu posso, mas assim, não posso ficar indignada até o mundo mudar e tudo mais, né? E aí eu fui dando outros exemplos para ela e tudo mais, né? E ela falou assim: ah, então, linda, olha, deixa eu te contar, você só quer ser Buda, né? Olha, tá muito perto a sua iluminação. E é isso, né? Assim, não adianta, né, também a gente ficar se carregando de remorso, né? Sendo que muitas vezes as coisas que a gente vai ter ali, uma gastrite nervosa, cadeira, gente, pelo amor de Deus, gastrite não é saudável. Acontece, não é, Mas as mas coisas acontece mas sabe, aquela indignação, tem horas que você vai ter uma indignação e que isso é saudável, que isso é muito. necessário, né? A não ser que você realmente vire um Buda, se dedique para isso, pode acontecer. Mas eu lembro, isso ficou muito na minha mente, foi muito valioso para mim, porque eu falei assim, nossa, realmente, que pretensão eu tenho, né, de ser uma pessoa que um dia não vai sentir raiva, né? Isso não vai acontecer. Deixa eu Isso só pode ser ver uma aqui os qualidade, comentários. mas pode ser um defeito também, É, né? e péssimo, inclusive, né? Que daí, Muito. misericórdia. Aí o Vini tá dizendo aqui, né? Às vezes a gente é muito bonzinho e esquece que tem pessoas que só nos fazem mal e merecem realmente uma paulada na cabeça. Vini, pelo amor de Deus, não vai bater na cabeça de ninguém. Não é bem por esse caminho, Vini. Aí ele colocou, né? Fada sensata, nunca critiquei. Ai, que bom, beijo. Beth tá aqui com a gente. Beijo, Beth. Beth tá em todas com a gente, uma Tá, fofa. maravilhosa. Beijo, Jung beijo. é bem isso mesmo. Então, é o Parasita, é isso mesmo. O Vinícius está interagindo bastante aqui com a gente. Saudades do Vini. Ele é uma pessoa incrível. Nossa, ele e a irmã dele são os maravilhosos.
E então é isso, né? Eu acho que a gente precisa também entender, né, que o remorso ele não é construtivo, porque muitas vezes a gente vai ter atitudes que não são legais, mas que são construtivas de alguma forma, né? Seria muito estranho se eu olhasse realmente um problema social, uma injustiça social bizarra e olhasse para isso e falasse, ah, ok, nada me abala, né? Que aí é o que a gente vai chamar de positividade tóxica, né? Então, que positividade é essa também, né? Que você tá ali good vibes sem ter um mínimo de empatia, né? Então também não vai acontecer. Né, Nayara? É isso, acha, né? É isso. Então, assim, gente, só recapitulando, né, tudo que a gente falou diante de Uma todos, vez. a gente dá muito exemplo, né, porque cada um vai se identificar de uma maneira, e o importante é que você identifique para você como que funciona essa questão do remorso e da culpa, o quanto você se responsabiliza demais por algo ou não se responsabiliza de jeito nenhum. Então, de um modo geral, toda essa culpabilização que é diferente do remorso, e toda essa orientação para o remorso vai nascer diante de uma expectativa que você tem sobre o seu comportamento, sobre o comportamento de outra pessoa, é geralmente direcionado a nós, né, mesmos. Então, verifique quais as suas crenças, quais os pensamentos que acontecem ao redor dessa crença, como que é esse comportamento de se sentir sempre culpado, como que isso funciona para você, né? Avalia se você se culpabiliza, sente muito remorso, avalia de fato a gravidade das suas atitudes. Pensa que se fosse um amigo, se fosse algum parente seu, algum familiar, como você se sentiria com esse comportamento, para você analisar o quão grave é, né, esse seu sentimento de remorso e principalmente para você dividir essa responsabilidade não somente com você, mas também com outras pessoas. Qual a responsabilidade que o outro tem nesses comportamentos que você teve? Isso serve para você mudar, reprogramar, porque ficar sentindo remorso, ficar preso aí nesse cubo, né, nessa redoma de remorso, não vai te ajudar a evoluir, a crescer e a ter bons relacionamentos, relações saudáveis. Pelo contrário, avalie o quanto isso pode ser prejudicial e mude isso. Seja terapia, que te traz autoconhecimento, que vai te ajudar a perceber essas crenças e principalmente a modificar essas distorções de pensamentos e comportamentos, para que você possa ter, sim, relacionamentos mais saudáveis, porque é possível, e se culpar menos, né? Vamos ter uma vida mais leve, mais serena, não tá legal? Gente, tudo aquilo que não traz construção para a nossa vida, tudo aquilo que não agrega na nossa vida, nós podemos mudar, nós podemos reprogramar nosso cérebro para fazer e pensar diferente. Né? Às vezes a gente precisa de uma ajuda, de um apoio, de um reforço, e nós psicólogos estamos aqui para isso, para ajudá-los aí nesse processo. Pronto, falei. E olha que é isso mesmo, né, gente? Ou a gente usa essa energia aí, né, esse pensamento, esse sentimento, pra gente construir alguma coisa nova, ou bola pra frente, que também não adianta ficar pensando, né, chorando no leite derramado, não é mesmo? Exatamente. Galera, convidá-los para dar um pulo no link da bio da Síntese. Tem bastante coisa legal. Tem o link do nosso podcast, tem o link sobre Covid-19, como fazer os seus protocolos de limpeza, que a Bradesco Saúde disponibilizou para a gente. Tem o link do nosso canal no YouTube, do nosso site. Tem um monte de coisa boa. Tem ferramenta para ansiedade. Tem playlist de empoderamento feminino. Então entra lá, dá uma olhadinha, tem um monte de coisa legal para vocês aí utilizarem, né, nesse tempo que a gente está andando mais devagarzinho aí por causa da pandemia, né? Gostaria de agradecer a presença de todo mundo que participou com a gente vem percebendo cada vez mais pessoas participando, interagindo, isso deixa a gente muito feliz, a gente adora interagir. E eu vou convidar também o pessoal para depois, mais tarde, votar nos stories da Síntese, porque estou com um projeto para falar sobre empoderamento feminino através de lives. E eu quero saber se vocês gostam disso, não gostam, se tem interesse, se não tem. Vou botar a enquete mais tarde para vocês avaliarem, tá bom? Agradeço muito a todos. Nai, muito obrigada aqui na vida, né? Como sempre. Beijos para vocês e até semana que vem. Beijo! Beijo a todos!